E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos então para mais uma videoaula, continuar os assuntos da aula passada. Então, sem perder tempo, vamos lá. Na última aula a gente falou sobre a pré-história e viu alguns períodos da pré-história. Mas eu falei para vocês também que a pré-história não foi um processo que aconteceu igualzinho ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. Dependendo da localidade, das circunstâncias, eles aconteceram de maneiras diferentes. E por isso, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a pré-história na América. A gente vai entender como se deu ali as teorias de povoamento da América e algumas das civilizações mais proeminentes aqui do território das Américas. Existem várias teorias sobre a ocupação humana do continente americano, e a mais tradicional e a comumente mais aceita afirma que os primeiros humanos, as primeiras comunidades humanas, vieram de correntes de povoamento da Ásia, atravessando o Estreito de Bering aproximadamente em 12.000 a.C. Aí a gente tem na imagem que, através do Estreito de Bering, que está ali na imagem, e o congelamento dessa passagem em períodos de frio, numa era do gelo, ocorreu essa travessia de povos da Ásia para a América. Essa teoria ela foi explicada através de achados arqueológicos encontrados na América do Norte, datando de aproximadamente 12.000 a.C. Só que a partir de 1970, novas descobertas arqueológicas começaram a pôr em dúvida essa teoria tradicional. Foi descoberto aqui no Brasil, mais especificamente no Piauí, uma gruta chamada de Boqueirão da Pedra Furada, um incrível acervo arqueológico lá, que incluía centenas de pinturas rupestres e utensílios, e esses utensílios, essas pinturas eram datados respectivamente com mais de 20.000 e 56.000 anos. Então, isso colocaria em xeque ali a teoria do Estreito de Bering. Ainda não chegou a ser um consenso sobre como isso aconteceu, mas os achados lá do Boqueirão da Pedra Furada são fruto da pesquisa da arqueóloga Neide Guidon, brasileira, que possibilitou uma nova linha de pensamento e novas teorias para a habitação do continente americano. Então, enquanto a gente não tem essa certeza sobre como de fato aconteceu esse povoamento, existem as teorias, existem alguns fatos arqueológicos que comprovam um ou outro, que dão indício de um, de outro, mas o interessante é notar que a América sim passa pelo processo pré-histórico e a gente vai ver isso conforme a gente for avançando no nosso conteúdo dessa aula. No Brasil, a pré-história não se encerra com a escrita, como foi o caso que a gente estudou lá da pré-história que ocorreu na Europa, na África, na Ásia. Porque o índio e os ancestrais dele aqui na América, especialmente no Brasil, não conheceram a escrita. Os hábitos, os costumes, as práticas eram todos transferidos de maneira oral entre os membros da tribo. Então, contando lendas, contando histórias, não surgiu essa necessidade da escrita. Eles tinham tudo o que eles precisavam para transmitir os seus conhecimentos através da oralidade. Muitos estudiosos, inclusive, consideram que a pré-história brasileira vai até 1500, que é quando chegam os portugueses. Em contrapartida, encontramos ainda no continente americano outras civilizações que se desenvolveram de maneiras muito diferentes, como por exemplo os Incas, os Maias e os Astecas. Esses grupos superaram a fase neolítica, construíram verdadeiros impérios. Eles eram assim muito avançados, ou pelo menos no que os europeus, quando chegaram e tiveram contato com esses grupos, achavam que eles seriam. Então, enquanto a gente tem grupos que não conheceram a escrita e se desenvolviam através da oralidade, como a maioria das tribos indígenas brasileiras, a gente tinha civilizações muito bem estruturadas, muito avançadas tecnologicamente para a época e, como eu falei, quando os europeus eles chegam à América e têm contato com essas civilizações, esses grupos, o que eles conheciam, o que eles descobriam, provocou espanto realmente, lá quando os europeus eles chegam à América por volta de 1492. E as sociedades que a gente comentou que eram muito avançadas e desenvolvidas aqui na América, a gente começa falando sobre os Incas. Os Incas habitavam a região onde hoje a gente tem Peru, Bolívia e Equador. Eles somavam mais de 10 milhões de habitantes, pertencentes a vários povos. Construíram o império deles por meio de guerras, onde por volta do século XIV dominaram vários outros povos indígenas e transformaram eles em escravos. O Império Inca abrangia diversas nações e mais de 700 idiomas diferentes, sendo o mais falado o Quechua, e caracterizou-se pela tecnologia de irrigação
desenvolvendo obras de engenharia que facilitavam o cultivo em áreas de difícil acesso. Uma das características predominantes assim dessa área, Peru, Bolívia, até hoje em dia, é as montanhas, é uma área muito montanhosa. Então eles tiveram que se adaptar a isso. E quando os espanhóis eles têm contato com essa civilização, eles ficam realmente impressionados com o que os incas conseguiram desenvolver. Produziram também sofisticado artesanato em ouro, o que foi muito atrativo para os espanhóis quando chegaram aqui, que queriam esse ouro para lucrar, para ter essa riqueza material. Além disso, na capital inca, Cusco, os edifícios eram feitos de tijolos de pedra. Os incas construíam estradas e até pontes suspensas sobre os abismos das montanhas dos Andes. Então era uma parada assim muito surreal quando os espanhóis chegaram e se depararam com essa civilização. Era uma coisa completamente diferente do que eles conheciam e num nível bastante avançado tecnologicamente dentro das condições que eles tinham. Na foto aí a gente tem uma das maiores ruínas incas até hoje, Machu Picchu. Os incas não possuíam um sistema de escrita, mas para administrar o império, eles utilizavam os quipos, que eram cordões de lã ou de outros materiais com os quais eram codificadas mensagens. Então, dependendo da quantidade de nós que eles davam nesses cordões, significava uma mensagem diferente. E aí, com a chegada dos europeus ao continente americano, em especial os espanhóis, os incas ainda não estavam totalmente organizados. E, para piorar a situação, com a morte do imperador inca Atahalpa, que foi executado pelo conquistador Francisco Pizarro, isso marcou o início do declínio inca. Então, quando eles perdem o imperador, o império ele começa a entrar em declínio, com grande participação dos europeus, em especial dos espanhóis, que saqueavam as cidades, matavam a população, tudo em busca de ouro, de riquezas. Além disso, os espanhóis também foram responsáveis por trazer doenças para cá, doenças típicas europeias que os europeus já estavam acostumados, já tinham contato, mas que os nativos daqui não tinham. Então, muita gente acabou ficando doente nesses grupos incas e morrendo por causa disso, doenças trazidas da Europa. Então, direta ou indiretamente, os europeus e os espanhóis tiveram um papel fundamental no declínio da civilização inca. Falando de outra dessas civilizações que eram bastante avançadas, a gente tinha também os maias. Os maias estavam localizados no sul do México e na península de Yucatán, na Guatemala. Eles possuíam um sistema de escrita desenvolvida em que eles representavam o idioma falado por meio de símbolos, que eram chamados de hieroglifos. Haviam nas cidades maias as estelas, que eram monolitos de proporções consideráveis, então era uma construção bem grande, que descreviam ali os governantes da época, os feitos de guerra, outros eventos importantes. Então, coisas importantes eram gravadas ali naqueles monolitos que representavam importância. Os maias construíram as famosas cidades de Tikal, Palenque e Copán. Os monumentos mais notáveis são as pirâmides, que construíam em seus centros religiosos, então era uma fonte religiosa ali. As civilizações, essas que a gente vai comentar, são politeístas, ou seja, elas acreditam em vários deuses. Então essa era uma característica também da civilização maia. Os governos não eram centralizados, não tinha um imperador ou um rei, mas era dividido em cidades e estados independentes, cada uma com o seu governante. E, dependendo da situação, elas formavam alianças temporárias. Os astrônomos maias não tinham telescópios, mas mesmo assim elaboraram calendários muito exatos e foram capazes de prever os eclipses. Então, um avanço muito impressionante para quem tinha pouco recurso, mas que conseguiu desenvolver muita coisa. Uma grande civilização que conseguiu grandes feitos enquanto estava se desenvolvendo. Os maias conheciam o poder curativo das plantas e os médicos realizavam cirurgias, então era uma coisa muito, muito, muito avançada para a época. Eles eram politeístas, como eu já comentei, ou seja, acreditavam em vários deuses, e vários aspectos da civilização maia estavam ligados a esses deuses. Em certa altura, as aldeias começaram a se esvaziar e não se sabe ao certo o que aconteceu. Algumas teorias apontam para o surgimento de doenças, algumas apontam para um período prolongado de seca, outras apontam para a conquista e dominação por outros povos, mas é interessante salientar que quando os europeus, em especial os espanhóis, chegam, eles já não pegam os maias em seu auge, eles pegam alguns descendentes, já que hoje os maias e esses descendentes formam populações
consideráveis em toda a área ali em volta, né? A área que antigamente era o Império Maia, hoje em dia tem descendentes. E mantém um conjunto distinto de tradições e crenças que são o resultado da fusão das ideologias pré-colombianas. Quando a gente fala de pré-colombianos, a gente está falando antes de Colombo, então antes da chegada dos europeus. Os maias que a gente tem hoje em dia, os descendentes do Império Maia, eles têm essa mistura ideológica. Ideias e conceitos pré-colombianos, algumas coisas que eles mantiveram antes da chegada dos europeus, e também pós-conquista, que aí sim é o período após os espanhóis chegarem e terem controle sobre a região. Falando de outra dessas grandes civilizações, a gente tinha também os astecas. Os astecas conseguiram atingir um alto grau de sofisticação tecnológica e cultural. Eles eram governados por um monarca e se organizavam em diversas classes sociais. Se localizavam predominantemente na região do México e dominaram por meio de guerras muitos outros povos, herdando deles vários elementos culturais. A gente vai ver que isso é uma coisa muito comum ao longo da história. Quando um povo domina outro, ele não elimina aspectos culturais dessa cultura que ele dominou. Muitas vezes ele absorve alguns desses pontos. E a gente vai falar disso mais para frente. Durante o governo do imperador Montezuma II, o Império Azteca chegou a ser formado por aproximadamente 500 cidades que pagavam altos impostos para o imperador. A principal cidade azteca era Tenochtitlan, fundada em 1325, uma das maiores cidades do mundo no século XIV, com praças espaçosas, avenidas pavimentadas, tinha também canais de irrigação, abastecimento permanente de água pura, além, é claro, das construções arquitetônicas que eles tinham. Então, realmente, uma coisa muito, muito legal, muito avançada, que realmente surpreendeu os espanhóis quando eles chegaram e tiveram contato com esse grupo. O Império Azteca, como os outros que a gente mencionou, era politeísta, e em específico o Império Azteca foi construído em homenagem ao deus do Sol, Huitzilopochtli. Não conheciam o ferro, mas possuíam armas de bronze e cobre, joias de prata e ouro, o que chamou muita atenção dos espanhóis, que queriam mesmo controlar e pegar para eles essa prata, esse ouro, esses metais preciosos. O império começou a ser destruído em 1519 pelo Hernán Cortés, que era um conquistador espanhol. Então, mais ou menos os motivos que a gente já discutiu quando a gente falou dos Incas. Então, foram saques às cidades, foram matança da população, foi doenças que afetaram os nativos daqui, que foram os espanhóis e os europeus que trouxeram. Então, tudo isso culminou na extinção, eventualmente, desse grande império, que era muito, muito, muito avançado e que surpreendeu os espanhóis, mas como eles estavam muito mais interessados em ouro e prata, em ficar rico, em ganhar dinheiro, eles acabaram desconsiderando essa questão cultural que todas essas civilizações tinham. Elas tinham um aspecto muito interessante, tecnológico, cultural, que foi completamente ignorado pela ganância dos europeus que só queriam lucrar e ganhar dinheiro em cima dessas civilizações. A gente para por aqui. Espero que tenha ficado tudo bem claro, tudo bem entendido. Se não, as dúvidas eu vou tirar na aula presencial. Se você não estiver comparecendo às aulas presenciais, manda as dúvidas por e-mail para eu responder. Só não pode ficar com dúvida, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.